Oi, gente, mais um domingo de reflexão e eu convido você a assistir esse vídeo todo porque ele está fantástico. Mas antes, inscreva-se aqui no canal, compartilha e deixe sempre seu comentário. Vamos refletir? Você é uma pessoa que procrastina? O nome já é complexo, né, gente? A linguinha trava, para você ver que o negócio não é muito bom. Mas procrastinação nada mais é do que deixar para depois o que você pode fazer hoje. Vamos colocar assim, essa frase, na verdade, é uma frase que eu levo desde a minha adolescência. Eu falo adolescência porque é desde que eu me entendo por gente, que eu tomo decisões. Eu tenho essa frase muito clara: não deixa a daça para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Então eu sempre fui uma pessoa que eu chegava em casa da escola, fazia todo o meu dever de casa para depois ir brincar, ou assistir televisão, ou fazer alguma coisa. Bom, entrei na vida adulta, né, faculdade, eu também era aquela que sempre começava a fazer logo o que tinha que fazer. Algumas vezes, se eu tinha muitas atividades, nem me divertia muito, mas sabe de uma coisa? Depois que eu acabava tudo, sabe aquele gostinho de, nossa, dever cumprido, que coisa boa que eu consegui? Porque, na verdade, todos os dias nós temos metas, nós temos alguma coisa para cumprir. E procrastinação é algo que deixa a gente travado, é algo que não deixa a gente evoluir para um novo nível. Quando a gente pensa em trabalho, como a procrastinação nos limita, como a procrastinação não deixa a gente visualizar um futuro mais próspero, né, um futuro melhor, porque o que a gente quer? A gente quer sempre evoluir. E às vezes eu fico pensando que a procrastinação ela tem muita relação com uma falta de confiança, né? Quantas vezes você já escreveu aquela listinha anual, né? Ah, vou fazer isso aqui, a ordem das coisas vai ser essa aqui. E muitas vezes, já no primeiro, no segundo mês do ano, você não cumpre nenhuma meta. Você deixa de olhar aquela listinha. E sabe que esse ano eu fiz uma lista gigantesca. Uma lista gigantesca. Inclusive, coloquei algumas fotos para que aquelas minhas metas de vida se tornassem cada vez mais reais. E isso ajuda muito, eu até convido você a fazer isso, né? A gente visualizar o nosso futuro nos ajuda a chegar naquele lugar. Quando a gente consegue visualizar a casa construída, é muito mais fácil de você ter o ânimo de chegar ali. Se você não consegue visualizar essa casa construída, fica muito mais difícil, porque você se perde um pouquinho. Mas como eu estava falando, procrastinação tem um pouquinho a ver com falta de confiança e eu queria pegar esse viés. Quantas vezes a gente procrastina ou a gente não faz alguma coisa ou a gente adia sempre porque a gente não tem uma autoconfiança, né? Porque de alguma forma, ou na sua infância, ou na sua adolescência, ou na vida adulta, alguém te falou algo que aquilo te travou, te traumatizou, te convenceu que você não era capaz. E isso é algo muito doloroso, na verdade, e a gente precisa respeitar. Eu sempre falo que às vezes a gente precisa de ajuda de um psicólogo, de um profissional, porque a gente muitas vezes não entende o que está acontecendo na nossa alma. Tem pessoas que têm uma facilidade incrível de entender os seus processos, mas tem pessoas que ficam ali remoendo, sabe, rodando e não saem do lugar. E às vezes a gente precisa, sim, de ajuda de profissional. Mas existe também, e é o mais importante, uma pessoa que ela está disponível o tempo inteiro, né, para poder te orientar, para poder te guiar, para poder te amar, porque essa falta de confiança também passa, né, por tantos sentimentos de solidão, por tantos sentimentos de estou sozinho, não vou conseguir. Em Colossenses 3:13 fala assim, ó, tudo posso naquele que me fortalece. E é interessante que nesse contexto aqui, às vezes a gente usa esse versículo para falar assim, nossa, eu consigo fazer todas as coisas porque o Senhor me fortalece, eu vou dar conta porque o Senhor me fortalece. Mas nesse contexto aqui, estava acontecendo o quê? Paulo, na verdade, ele tinha passado por uma situação muito difícil. E ele fala o seguinte, eu consigo viver numa situação muito difícil, e aí vamos colocar para o dia de hoje, eu consigo viver numa situação de escassez, de pobreza,
eu consigo viver numa situação de frustração, de humilhação, como também eu consigo viver num palácio, numa situação de riqueza, numa situação muito boa emocionalmente, numa situação de sucesso. Mas em qualquer uma dessas situações, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, eu falo muito que essa falta de confiança também passa pela questão da identidade, né? Você entender quem você é em Deus e que você pode nele todas as coisas. Então, procrastinação, gente, a gente precisa combater. A verdade é essa, é combater. Porque, de fato, não existe nada positivo com relação à procrastinação. Procrastinação, você está assinando um termo de derrota para sua vida. E a gente precisa ser muito realista com relação a essas coisas, né? Eu sempre falo assim, se você não é uma pessoa organizada, comece a ser. Se você não é uma pessoa disciplinada, né, comece a entrar num mar, numa rotina de disciplina. E disciplina tem muito a ver com procrastinação, né? Porque geralmente quando você não consegue organizar a sua vida, você acaba, hoje, vamos lá, né? Quem quer emagrecer? Vou fazer uma dieta e vou começar segunda-feira. E hoje ainda é sexta. Você tá procrastinando alguns dias. Se você realmente quer aquilo, você começa hoje, né? E não deixa para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Então, eu sempre falo que as coisas humanas, elas estão todas conectadas com Deus. Porque o mundo espiritual, ele é muito mais real do que o mundo que a gente vê, do que aquilo que a gente pode visualizar. Então, se você, no seu espírito, você começa a determinar e profetizar, olha, eu dou conta, eu vou fazer, começa a colocar no papel, como eu falei, às vezes uma foto, algo que você consiga visualizar e romper cada uma das suas dificuldades, eu tenho certeza que você vai passar desse ciclo da procrastinação e vai começar. Só que eu também falo sempre uma coisa, comece com pequenas coisas. Porque se você também coloca um monte de metas, você se frustra na primeira e não completa nenhuma delas. Então, rotina, né? Eu falo muito para as minhas pacientes, rotina de cuidados com a pele, você começa do básico. São 3 passinhos. Não vai fazer aquela rotina de 10 passos. Então, mesma coisa. Você já se identificou como um procrastinador? Porque quando a gente quer cura de uma coisa, a gente precisa primeiro confirmar ou falar, poxa, eu tô doente, então eu preciso de ajuda. Então, a partir do momento que você já entendeu que você precisa dessa ajuda e que você é um procrastinador, comece a colocar pequenas metas, né? E a cumprir cada uma delas. Isso vai se tornar uma rotina, vai virar uma disciplina e eu tenho certeza que você vai alcançar todos os seus objetivos. Sabem quem? Naquele que te fortalece. Porque aquilo que você não pode fazer, o Senhor pode fazer. Não existe absolutamente nada que seja impossível para Ele. Então, com a ajuda dele, você pode todas as coisas.